Olá, amigos, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês e recebê-los nesta noite, tá? Para trabalharmos juntos as questões, algumas questões, não são todas, mas a maior parte das questões de matemática financeira e de raciocínio lógico que foram cobradas recentemente, há poucos dias, na prova do técnico lá da Cefaz do Rio Grande do Sul, tá? Então, uma prova interessante, muitas questões de matemática financeira, muitas de raciocínio lógico, tá? Eu percebi que entre essas questões, aqui e ali houve alguma falha da Fundatec no tocante ao gabarito, tá? Nós vamos ver, uma das questões de matemática financeira não tem gabarito, tá? Deve ser, portanto, anulada. E nas de raciocínio lógico também encontrei uma que tá com gabarito equivocado, tá? A gente vai trabalhar aqui com calma, tá certo? Para que vocês acompanhem direitinho aqui a resolução. Já serve de treino para quem vai fazer a prova do auditor fiscal daqui a alguns dias, também lá da Cefaz do Rio Grande do Sul, e obviamente que serve de treino para quem se prepara para a área fiscal, seja qual for o concurso que almeje fazer, tá ok? Então sejam todos bem-vindos. Quem está participando aqui pela primeira vez, a Marcela, né? A Marcela disse que conheceu o Olá Amigos por meio da Iracema, que é tia dela. Pois Marcela, seja bem-vinda, né? Ao Olá Amigos, que essa seja aí a sua a primeira aula ao vivo de várias outras que você ainda virá assistir aqui conosco, tá ok? Seja bem-vinda. Muito bem, tá? Participe, o chat está aí para vocês participarem, me ajudarem aqui se eu cometer alguma falha. Professor, chama a minha atenção, tá certo? Vamos lá, vamos juntos, vamos começar a nossa noite. Questão de número 37 da lista, vamos juntos, vamos lá. A questão 37, ela diz assim: Francisco Joaquim contratou uma dívida de R$120 mil para suportar novos investimentos na sua fazenda. Então ele pegou 120 mil emprestados, tá certo? Aí a questão diz: 8 meses após a data da contratação do empréstimo, Francisco Joaquim quitou a dívida por R$132 mil. Ora, meus amigos, vamos anotando esses dados, tá ok? Por enquanto, o que nós temos é o seguinte: ele pegou um valor de 120 mil e 8 meses após a tomada do empréstimo, aquele valor inicial, 120 mil, transformou-se no montante de 132 mil reais. Então, aquele 120 mil fica funcionando como sendo o nosso capital, é o valor conhecido no início da operação e que, com o passar do tempo, neste caso 8 meses, transformou-se no montante de 132 mil reais. Na sequência, a questão diz assim: a inflação... Opa, olha aí, professor, ele apareceu agora falando em inflação. E quando a questão de matemática começa a falar aí a respeito de inflação, você já se lembra que esta teoria, né, este conceito, esta informação, inflação, está relacionada a uma teoria da matemática financeira que trabalha com 3 taxas, tá? Taxa de inflação, taxa real e taxa aparente. Taxa de inflação, taxa real e taxa aparente, tá? Normalmente funciona de que maneira? Entre essas 3 informações, 2 delas são fornecidas e outra é requerida. A questão vai nos dar 2 dessas informações e vai pedir uma terceira. Ou ele te dá a taxa de inflação e a taxa aparente, pede a taxa real, ou te dá a taxa de inflação, a taxa real, pede a taxa aparente, ou te dá a taxa real, a taxa aparente e pede a de inflação. O que pode acontecer, e neste caso veremos isto, é que a taxa aparente, ela pode não ser fornecida de bandeja pela questão. Em vez disso, a informação que se refere à taxa aparente, ela vem disfarçada. Disfarçada de quê, professor?
disfarçada de um capital e de um montante. Nós só precisamos disso, um capital e um montante, para saber qual é a taxa aparente desta aplicação. Vamos continuar aqui a leitura. A inflação do período em que o empréstimo esteve em vigor foi de 6%. 6% em quanto tempo? Durante todo o período que o empréstimo esteve em vigor. Então, durante todo o período, a inflação acumulada foi de 6%. Ora, ele nos deu a inflação acumulada, ele nos deu um capital e um montante, mediante os quais nós descobriremos quem é a taxa aparente, tá? Nós descobriremos quem é a taxa aparente e, consequentemente, dessas três informações, o que vai ficar faltando é a taxa real. Vamos ver se essa é a pergunta da questão. Bem daqui, meus amigos, ó. Qual a taxa de juros real? Qual é a taxa real? É isto que ele quer saber. É simplesmente isto que ele quer saber. Ele forneceu a inflação, 6%, ele nos deu elementos suficientes para calcularmos a taxa aparente, aqui estão, capital e montante, e depois pede o cálculo da taxa real. Professor, como é que eu calculo a taxa aparente desta operação? Você vai aplicar juros compostos, que diz assim, montante é capital, que multiplica pelo parênteses famoso, 1 mais i elevado a n. Ocorre que, no cálculo da taxa aparente, este período de tempo aqui, tá, vai ser tratado como uma unidade. Uma unidade que envolve, neste caso aqui, os 8 meses. Quer dizer que eu não vou colocar 8 aqui não, professor, de 8 meses? Não. Você aqui vai colocar um período. Um período de quanto tempo? Neste caso aqui, um período de 8 meses. Ótimo, entendido isso? Se você fez comigo aqui no Olá Amigos, o curso básico, o curso Pente Fino de Matemática Financeira, você aprendeu isso, tá ok? Então, no cálculo da taxa aparente, você trabalha com o capital e o montante, o tempo da operação é considerado um único período. Fazendo isso, teremos montante 132 mil, é igual ao capital de 120 mil, que multiplica 1 mais a taxa I. Aqui você já pode mandar 0, 0 e 0 embora com 0, 0 e 0. Tá? Vamos isolar o parêntese, vai ficar assim, ó, 1 mais I é igual a 132 dividido por 120. Esta continha aqui você tem que fazer, né? Dá 1,1. Isolando a taxa I, este 1 que aqui está somando, muda de lado e vai para o lado de lá subtraindo. Daí teremos que a taxa I vai ser igual a 1,1 menos 1, 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 0,10, ou seja, a nossa taxa aparente é igual a 10%. 10% ao quê, professor? 10% em todo aquele período de 8 meses. Agora nós já temos que a inflação acumulada é de 6%, já temos que a taxa aparente desta aplicação, ela é de 10%, ela é de 10%, vamos lá, de azul. Só nos resta agora calcular a taxa real. Professor, o que é taxa aparente e o que é a taxa real? Só relembrando, a taxa aparente é aquela que não leva em consideração a inflação do período. Você fez uma aplicação, 120 mil, depois vai resgatar 132 mil. Quanto foi que você ganhou? Aparentemente 10%. Mas, se levar em consideração a inflação do período, o seu ganho real vai ser menor que 10%. Tá? Alguém que não estudou direito vai pensar assim, é só fazer a subtração. 10 menos 6 igual a 4%. Vejam, 4% é uma das alternativas, estão vendo? 4% é uma das alternativas. Se você, olhe bem, preste atenção no que eu vou dizer.
Se você tivesse sem tempo para resolver essa questão, você ia fazer o seguinte, ó. Você ia fazer essa conta aqui, ó. A inflação, né? Aliás, desculpe. Você ia fazer assim, ó. Olha a continha que você ia fazer. A taxa aparente menos a taxa de inflação. Você ia fazer essa conta. Taxa aparente, 10%. Menos a taxa de inflação, 6%. Quanto é que deu isto aqui? Quanto foi que deu isto aqui? Isto aqui deu 4%, professor. E aí, se você se lembrasse de que esta diferença, né, é um pouquinho maior do que a taxa real, então você saberia, consequentemente, que a taxa real, olha aí, ó, tem que ser um pouquinho só menor que 4%. Um pouquinho só menor que 4%. Aí você ia dar uma olhadinha nas opções de resposta. A C de casa fala 4%, está fora. A D de dado é maior que 4%, está fora. A letra E, 6%. 6% é a inflação, está fora. Das alternativas que restaram, uma delas é um pouquinho menor que 4%. Olha aí, ó, um pouquinho menor que 4%. E a outra é bem menor que 4%, está longe. Ah, professor, rapaz, eu podia marcar essa daqui, essa B de bola, sem medo de ser feliz? Podia? Podia, minha gente, ó. É um pouquinho menor só, é 3,77%. Na hora da prova, dava para fazer isso. Por quê? Porque a outra resposta que estava no páreo, ficava bem distante dessa diferença 4%, bem distante. Tudo bem? Mas aqui não estamos na prova, estamos aqui no treino, e como estamos no treino, vamos aqui treinar, não é assim? Olha a relação entre taxa real, taxa aparente e taxa de inflação. 1 mais taxa real é igual a 1 mais taxa aparente sobre 1 mais taxa de inflação. Esta é a relação entre as três taxas. Como só existe uma fórmula, ele vai fornecer dois elementos e vai perguntar pelo terceiro. Aqui ele nos deu, não de bandeja, mas nós encontramos a taxa aparente, ele nos deu de bandeja a inflação, a gente vai calcular a taxa real. E neste caso teremos 1 mais taxa real é igual a 1 mais, quanto foi a taxa aparente? 10%, 0,1, sobre 1 mais, quanto foi a taxa de inflação? 6%, 0,06. 1 mais taxa real é igual a 1,1 sobre 1,06. Olha o tempo que você gastaria se tivesse que fazer essas contas, né? Esta conta aqui desse parêntese vai ficar assim, ó. 1 mais taxa real é igual a... O resultado dessa divisão é 1,0377. Será que o elaborador queria que você fizesse isso? Tivesse esse trabalho todinho? Isolando a taxa real, aquele 1 que está do lado de lá, muda de lado, vem subtraindo. 1,0377 menos 1 é 0,0377. Adivinha aí? Multiplica por 100 para ficar no resposta. Este aqui já é o nosso resultado em termos unitários. Para virar termos percentuais, multiplica-se por 100, a vírgula avança 2 casas para a direita, 3,77%, eis a taxa real desta operação. Letra B de bola, resposta da questão, como já sabíamos. Olha aí que beleza, né? Que beleza, professor. Rapaz, então dava para ter um caminhozinho de atalho nessa questão 37, né?
Dava para ter um caminhozinho de atalho na questão 37. Todo mundo entendeu direitinho? Então vamos guardar esta informação. Vamos guardar qual, professor? Qual é a informação mais importante aqui desse enunciado? Vou abrir aqui uma tela, mais uma, em branco, para você guardar bem grande, tá certo? Ó, a taxa real, ela é sempre um pouquinho menor que a diferença entre a taxa aparente e a inflação do período. Você pega a taxa aparente, subtrai da inflação, deu um resultado. A taxa real, ela é um pouquinho menor, não é muito não, é bem pouquinho, um pouquinho menor que esta diferença. Tá ok? Vamos para frente, próxima questão número 38. Estou dando aula hoje para a minha amiga que está assistindo aqui pela primeira vez. Olá, amigos. É a Marcela. Olha aí, Marcela. Você gostou da primeira questão, Marcela? Vamos para frente. Questão número 38 diz assim, ó. Ela diz assim: a boutique Bela Moda precisou captar recursos através de um desconto de duplicatas. Olha aí, ó, um desconto de duplicatas. O concurseiro está perguntando por que o 1 mais I lá está elevado a apenas 1, se o tempo é 8 meses. Concurseiro, rapaz, eu expliquei, tá certo? Porque no cálculo, de novo, no cálculo da taxa aparente, se você quer a taxa aparente em todo o período, você vai considerar esse período como sendo de um período. Mas não foi 8 meses? Então é um período de 8 meses. Se aqui fossem 10 meses, aqui seria um período de 10 meses. Se aqui fossem 15 meses, seria um período de 15 meses e assim por diante. Tá joia? Isto para cálculo da taxa aparente. Vamos para frente. Questão 38. Respondido, concurseiro? A questão 38 diz assim: a boutique Bela Moda precisou captar recursos através do desconto de duplicatas. Para isso, foi até uma instituição financeira, mais conhecida como banco, e apresentou uma duplicata no valor de R$20 mil. R$20 mil era o valor que estava escrito na face da duplicata. Era o valor de face, não é assim? O valor de face, o valor nominal daquele título. Então, o valor nominal, vamos anotar aqui, R$20 mil. R$20 mil, tá ok? A Joelma está perguntando se vai poder revisar essa aula. Sim, Joelma, vamos fazer um esforço para amanhã mesmo, tá? Colocá-la no ar, tá ok? Por um prazo de vencimento, então olha lá, a duplicata estava no valor de 20 mil, com um prazo de vencimento de 45 dias, ou seja, era uma duplicata boa para daqui a 45 dias. A gente conhece muito isso com cheque, né? Um cheque pré-datado, o cara passa um cheque para ti e diz, olha, bota até um papelzinho grampeado assim, bom para, aí bota a data, né? Lá na frente, 45 dias, tá? Só que você está precisando do dinheiro hoje, aí você vai descontar esta duplicata. Aí a questão diz assim, ó, calcule o valor a ser liberado na conta da boutique Bela Moda, quanto é que ela vai receber hoje, valor atual, é isso que a questão está perguntando. Tá? Considerando que a instituição financeira, ou seja, o banco, realizou a operação por uma taxa, olha aí minha gente, ó, taxa de desconto simples de 4% ao mês, sem nenhum outro custo adicional. Então a questão revela finalmente que esta operação de desconto está sujeito a uma taxa de 4% ao mês e que esta é uma taxa de desconto simples. Temos aí uma questão para resolver, tá? Temos aí uma questão para resolver. Qual é a questão que nós temos para resolver? Ora, nós sabemos que, olha aqui para mim, por favor, que operações de desconto simples existem de dois tipos. O desconto simples por dentro, também chamado de racional, top, sim, e o desconto simples por fora ou comercial. Esta questão, ela revelou que o regime da operação de desconto
Era o regime simples, mas silenciou acerca da modalidade. Nem disse que era simples por dentro e nem disse que era simples por fora. E aí, neste caso, como é que a gente decide, meus amigos? Quem se lembra das minhas aulas aqui no Olá Amigos, no curso básico e no curso Pente Fino de matemática financeira? Vamos lá? Se a questão de desconto simples não disser nada a respeito do regime, nem que é por dentro, nem que é por fora, você olha para onde? Você procura ver o que é dito a respeito da taxa. Se a questão de desconto simples usar a seguinte expressão, taxa de juros de tantos por cento ao mês, taxa de juros de 4% ao mês, aí você vai se lembrar que o tipo de desconto que é irmão dos juros é o desconto por dentro, é o desconto racional. Do contrário, se na questão de desconto simples nada for dito a respeito da modalidade, se é simples por dentro ou simples por fora, e além disto, esta questão de desconto simples não tratar a taxa como taxa de juros, se ela chamar, como chamou aqui, taxa de desconto, aí você trabalha com o desconto simples comercial, o desconto simples por fora, tá ok? Então vamos lá, meus amigos. Dito isto, nós concluímos aqui que essa taxa, na realidade, é uma taxa de desconto simples por fora. Simples porque a questão falou de forma expressa, tá? E é por fora porque a questão não chamou essa taxa. Primeiro, alô, som 2, 2. Vamos lá. Trocamos as pilhas aqui, né? Voltou tudo aí direitinho? Tudo jóia? Tudo jóia agora? Sim? Ótimo, voltou o som, né? Esse negócio de pilha é um negócio sério. Voltemos aqui então, ó. Valor atual é nominal que multiplica 1 menos taxa vezes tempo. Tá? Qual é a exigência da fórmula? A exigência da fórmula é tão somente que taxa e tempo estejam na mesma unidade. Nós temos aqui uma taxa mensal, 4% ao mês, porém o tempo ainda está na unidade diária. Ele foi camarada, não há nenhum segredo em você afirmar que 45 dias, olha aí, são 30 dias mais 15 dias, ou seja, é 1 mês e meio. 1,5 mês. E agora sim, que taxa e tempo já estão na mesma unidade, você aplica a fórmula, tá ok? Você aplica a fórmula e nós teremos que o valor atual será igual ao valor nominal 20 mil, que multiplica 1 menos, quanto é a taxa? 4%, 0,04, vezes, quanto é o tempo? 1 mês e meio, tá? Faz as continhas, não tem como fugir delas, tá ok? Isso aqui vai dar igual a 0,94, esse parêntese, que multiplicado pelos 20 mil, valor atual é igual a 18.000
18.800, resposta da questão. Professor, não tem essa resposta aqui entre as alternativas, não, né? Realmente não tem. Essa questão, né, é uma das que deve, muito provavelmente, ser anulada. Muito provavelmente, essa questão deve ser anulada, haja vista que não tem gabarito correto. Tá ok? Professor, e se eu fizesse por dentro? Se fizesse por dentro, ia errar de todo jeito, tá? Mas ainda assim, se serve de consolo, se você fizesse por dentro, né, o desconto por dentro em vez do desconto por fora, que não seria o correto, mas se você fizesse o por dentro, também não chegaria a nenhuma das respostas do gabarito, tá? Não chegaria a nenhuma das respostas aqui das alternativas da questão 38. Ela tinha que ser anulada de todo jeito. A Ortiz Lisa está pedindo, professor, pode repetir porque o desconto é comercial, é por fora? Posso. Vamos lá. Quando a questão de desconto não disser nada, vamos lá, a respeito da modalidade de desconto simples, não disser nada, tá? Você vai procurar ver o que é dito a respeito da taxa, tá ok? A respeito da taxa. Se estiver dito expressamente, que é uma taxa de juros, se na operação de desconto simples estiver dito expressamente que a taxa é de juros, você vai se lembrar que o tipo de desconto que é irmão dos juros é o desconto por dentro, tá? E aí você trabalha com desconto por dentro. Do contrário, se a questão de desconto simples não disser nada a respeito da modalidade, se é desconto simples por dentro ou simples por fora, não disser nada, e também não disser expressamente que a taxa é de juros, você trabalha com desconto simples por fora. Isso aqui está no meu livro, isso aqui está nas minhas aulas, tá ok? Como é que está o áudio? Está tudo ok para vocês aí, minha gente? Foi um probleminha aqui, foi pilha mesmo, né? A pilha estava no máximo, com meia hora de aula, a pilha foi toda embora. A gente já trocou a pilha, já está tudo ok para todo mundo? Sim. A Isabela disse, ok, entendi. Né? E a Ortiz Lisa diz que está ok também, já entendeu? Então vamos para frente. Quero só perguntar a vocês, as fórmulas do desconto simples estão todas em dia? Você começa pela fórmula do juros simples. A fórmula do juros simples diz montante é capital que multiplica 1 mais taxa vezes tempo. O tipo de desconto que é irmão dos juros é o desconto por dentro. Então a fórmula do desconto simples por dentro é a mesma do juros simples. Troca apenas a nomenclatura dos elementos correspondentes. Né? Ao montante corresponde o nominal e ao capital corresponde o atual. O resto é todo igualzinho. Né? E finalmente o desconto por fora, que você decorou como sendo o desconto trocado. Desconto por fora é o desconto trocado. Vamos trocar tudo. Onde havia nominal, trocamos por atual. Onde havia atual, trocamos por nominal. E onde havia o sinal de mais, trocamos pelo sinal de menos. Aqui está. Aqui estão as equações dos juros simples, do desconto simples por dentro, que é igualzinho aqui de cima, e o desconto trocado, que é o desconto simples por fora. Tá ok? A exigência, vocês já sabem, é colocar taxa e tempo na mesma unidade. Se precisar alterar a unidade da taxa, tá? Você aplica o conceito de taxas proporcionais. A Vivi está perguntando, professor, um professor ensinou... Ah, não vou nem discutir não. Vamos para frente. Vamos para frente. Questão 39, vamos lá. A questão 39, ela diz assim. A questão 39 diz assim.
João Pedro Tiradentes comprou um apartamento da construtora e incorporadora Meu Lar, tá certo? Contratou uma dívida de R$150 mil. Olha o valor que o João Pedro pegou emprestado, 150 mil. Para ser paga em 3 anos. Só vai pagar 3 anos depois. Com juros de 2% ao ano. Devidamente atualizada pela variação do IPCA, Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo. Tá? Joelma está perguntando, no livro também está assim? Sim, no meu livro também está assim, tá certo? Vamos lá. Acumulada no período. Então veja, a dívida que ele vai pagar, olha lá, a dívida que ele vai pagar 3 anos após, será devidamente atualizada pela variação do IPCA, tá ok? A variação do IPCA acumulada no período. Calcule o valor da dívida no vencimento, sabendo que a variação do IPCA foi de, vamos lá, no ano 1, 5%, no ano 2, 6%, no ano 3, 4,5%. Então, para começar, você vai calcular o valor da dívida, quanto será a dívida, 3 anos após, esquecendo, deixando de lado essa tal de correção, tá ok? Então, vejam, o valor do capital, o valor da dívida original é 150 mil. É o valor que você conhece hoje. Funciona como sendo capital. A taxa é de 2% ao ano, tá? Juros compostos. E a operação vai durar um tempo de 3 anos, tá? 3 anos. E aí, vamos lá? E aí, depois, o que se faz? Vamos calcular o montante. Quanto vai ser o montante 3 anos após, deixando originalmente de lado a questão da variação do IPCA, tá ok? Da variação do IPCA. Como é que está a transmissão aí para vocês? Está tudo ok? Porque aqui está partindo com 100% de... Está tudo direitinho? Vamos lá. Juros compostos, montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Daí teremos que o montante será igual a 150 mil, que é o capital, que multiplica 1 mais... A taxa é 2%. Vejam, reparem aqui, que taxa e tempo já estão na mesma unidade. Então, a taxa é 2%, 0,02, e o tempo é de 3 períodos. E agora, professor, onde é que eu encontro este resultado? 1 mais 2% elevado a 3. Ora, aí você pode perfeitamente ir na tabela financeira, porque a Fundatec forneceu, né? A Fundatec forneceu, inclusive ela forneceu 4 tabelas financeiras, né? Então, a primeira delas era a tabela do parênteses famoso, e aqui você encontraria 1,0612, multiplicando isto por 150 mil, chegaremos a um montante de R$ 159.181,20. Olha aí, ó, chegaríamos a isto. A dívida toda seria essa, tá? Seria somente essa, caso a questão não houvesse dito, se a questão não tivesse dito, que esta dívida aqui, ó, ao final, né, ela teria que ser devidamente atualizada, né, pela variação do IPCA, uma variação que seria acumulada no período. Uma variação que seria acumulada no período. Então vejam, meus amigos, do jeito que foi aqui, olha aqui para mim, por favor. Do jeito que foi, do jeito que a gente faz para calcular, por exemplo, a inflação acumulada no período, dispondo da inflação nos períodos menores, suponhamos que eu quero saber a inflação acumulada em 3 meses. Se eu sei a inflação no primeiro mês, no segundo e no terceiro, eu tenho como descobrir a inflação acumulada. A mesma coisa você faz aqui para o cálculo do IPCA acumulado. Você tem o IPCA do primeiro mês, do segundo e do terceiro. Aliás, aqui não é mês, é ano. Do primeiro ano,
do segundo e do terceiro. Se eu quero saber o IPCA acumulado nos 3 anos, no período inteiro, é só você fazer assim, olha para cá. Olha como é fácil, ó. Fácil, extremamente fácil. Cada parêntese é para um ano. Para o primeiro ano, 1 mais... Quanto foi o IPCA do primeiro ano? Para o ano 1 foi de 5%. 5%, 0,05. Vezes. Para o segundo ano. Segundo parêntese, segundo ano. 1 mais... Quanto foi para o segundo ano? Foi 6%. 0,06. Vezes, terceiro parêntese, terceiro ano. 1 mais, vamos lá, quanto foi o IPCA do terceiro ano? 4,5%, 0,045. Tá? Vamos fazer este produto. Professor, rapaz, aí vai gastar tempo, né? Vai gastar tempo. A Fundatec, ela não tem muita pena de vocês não, sabe? Isto aqui deu igual a 1,1631. Né? No final das contas, você vai saber que o percentual de IPCA acumulado é só esse que está aqui depois do 1, ó, 16,31%. Tá? Veja, foi 5% no primeiro mês, 6% no segundo, 4,5% no terceiro. Se você fizesse só somar, ficaria assim, ó, 5 mais 6, 11. 11 com mais 4,5, 15,5. Mas é um pouquinho mais, é 16,31%, tá? Só que quando você vem pegar este montante, 159.181, e aplicar sobre ele esta correção, né, você vai multiplicar os 159 mil, né, por 1,1631. Porque vai ser o 1 dos próprios 159 mil, mais 16,31% deste valor. E aí, fazendo essa conta final, 159 mil, né? 181,20 vezes 1,1631, o resultado final disto aqui é 181.141,27. Exatamente isso. Vamos ver se entre as respostas ele usa até os centavos, viu, minha gente? Ó, até os centavos a Fundatec vai atrás, tá? R$ 185.141,27. Então vamos lá, recapitulando. Ele te deu um capital, uma taxa e falou do prazo. Calculamos pelos juros compostos o montante desta operação. Calculamos pelos juros compostos o montante desta operação. Terminaria aqui, caso a questão não tivesse falado a respeito de uma correção, né, uma atualização, né, que este montante sofreria de um índice chamado IPCA, tá ok? Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, esse índice seria aplicado a este montante final, tá? E a questão falou bem claramente, ó, a dívida será atualizada pela variação do IPCA acumulada no período. Então, fizemos esta conta aqui para descobrir quanto era o IPCA acumulado, tá? Era 16,31%. Aplicando aqui a nossa dívida, chegamos ao montante final. A dívida já atualizada, tá ok? Professor, dava trabalho essa questão? Sim, sem sombra de dúvida. Dava trabalho, você ia perder um bom tempo fazendo conta. Questão 40. Vamos para uma mais tranquila, vamos para a gente aliviar um pouco, né? Márcia de Lourdes aplicou R$ 10.000. Ela aplicou 10 mil. Então, esse 10 mil funciona como sendo o nosso capital. Tá? Em um título de renda fixa que rende juros simples. Olha a questão falando de forma expressa qual é o nosso regime. Após 15 meses, ela resgatou, só faltou falar, né, um montante de 12.250. Então, aquele capital de R$ 10.000, 15 meses após, transformou-se
no montante de R$ 12.250. A operação é de juros simples, já que isso foi dito de forma expressa pela questão, tá ok? Foi dito de forma expressa. Meus amigos, sempre que a questão de juros fornecer ao mesmo tempo o valor do capital e o valor do montante, nas entrelinhas, nós já temos mais uma informação que são juros. Juros é a diferença montante menos capital. Neste caso, a conta fica imediata. 12.250 menos 10.000, 2.250. E já que são juros simples, nós vamos dizer que nos juros simples, a taxa incide sempre sobre o capital a cada novo período de tempo. Olha a formulazinha aí dos juros simples, né? Taxa, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, tá ok? Vamos lá. Se eu trabalhar aqui com um tempo mensal, na unidade mensal, eu chegarei, consequentemente, a uma taxa de alguma coisa por cento ao mês, tá ok? Eu vou colocar aqui sobre 100, porque se eu colocar sobre 100, esta taxa aí será expressa em termos percentuais. Olha aí, se eu colocar esse denominador sobre 100, essa taxa aqui estará expressa em termos percentuais. Então vamos lá, vai ficar assim, substituindo os valores, juros, 2.250 é igual ao capital, que é 10.000, vezes a taxa, vezes o tempo, que é 1 período e meio, dividido por 100. E aqui eu já mando 0 e 0 embora com 0 e 0. E aí teremos que a taxa I, será então igual a, vamos lá, 2.250, que já está do lado de lá. Do lado de cá, 1,5 vezes 100. A vírgula anda 2 casas para a direita. Não é assim? Não é 1,5 não, professor. São 15. Né? De onde eu tirei essa vírgula aqui, né? São 15 meses. Eu tirei isso aqui da outra questão, que era 45 dias, que era 1 mês e meio, né? Olha aí. Só o Luiz, rapaz, que me disse, ó, período 15, professor. 15 meses, pronto. Então, 15 vezes 100... 1.500. Fazendo a continha, você encontra 1,5 como resposta. 1,5 o quê? Ora, essa taxa já está na notação percentual. Tá? Então, você só faz acrescentar o porcento ao mês. Ao mês por quê? Porque trabalhamos com o tempo na unidade mensal. Trabalhamos com o tempo na unidade mensal. Tudo bem? E agora, professor? Agora vamos olhar para as opções de resposta. 1,5% ao mês, letra C de casa, resposta da questão. E aqui o elaborador estava dizendo assim, acerte, rapaz, acerte, né? Acerte, acerte. Não perca esse ponto não, pelo amor de Deus. E eu tenho certeza que todo mundo ganhou esse pontinho na prova, porque realmente era a aplicação só da formulazinha dos juros simples. Não tinha segredo. Próxima! Essa foi a questão 40. A questão de número 41 agora diz assim. Carlos Augusto recebeu uma gratificação extra e resolveu fazer um depósito. Ele fez um depósito de R$ 6.200 em uma caderneta de poupança. Tudo bem? Após 9 meses, nasceu a criança. Né? Após 9 meses, ele resgatou, não é regatou, não, é resgatou, faltou um S. Resgatou o valor aplicado e o quê? E mais, né? E mais os juros correspondentes. É claro, né? Depois de 9 meses, ele resgata tudo, o que ele aplicou e mais os juros. E esse valor que ele aplicou mais os juros corresponde ao montante. Esse montante que totalizou R$ 7.089,02. Tá? R$ 7.089,02. O Paulo, eu acho que ele está com algum problema aí de
de recepção, né, na internet. Tem reprise sim, Paulo, não tenha dúvida, tá? Vamos fazer um esforço para daqui para amanhã colocar esta reprise no ar. Mas a transmissão aqui está saindo 100%, 100%, tá? A transmissão está legal para vocês, né? Professor, que hora acaba mais ou menos a sua aula hoje? A Simone está perguntando. Umas 2h30, 3 horas da manhã no máximo, viu, Simone? Não, Simone, estou brincando, viu? É antes, tá? É quando acabar a última questão. Quando acabar a última questão, acabou a aula. Tá joia? Vai depender do andar da carruagem. Mas vocês estão em casa mesmo, né? Vocês estão em casa, né? Quem não está em casa sou eu. Depois que acaba a aula, eu tenho que pegar um ônibus, né? Dar um monte de quarteirão. É verdade. Não é mentira. Eu vou de carro. Vamos lá. Continuando aqui a nossa leitura. Qual a taxa de juros compostos? Essa é a pergunta da questão. Anuais da operação. Ele quer uma taxa de juros ao ano. Ele não quer taxa de juros ao mês. Vamos anotar então, ó. Ele aplicou o capital de R$ 6.200. 9 meses depois, olha o tempo que durou a aplicação, 9 meses, ele vai resgatar um montante e ele diz que esse montante é de R$ 7.089 e mais 2 centavos. E ele quer saber qual é a taxa de juros compostos, tá? Anuais. Ele quer uma taxa de juros ao ano. E agora? Agora você aplica a formulazinha dos juros compostos que diz assim, montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Tá? Montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a N. E aí? Vamos lá, substituindo. Vejam. A questão está nos dando aqui um tempo na unidade mensal. Vamos trabalhar então com esse tempo na unidade mensal, tá ok? Nós teremos que o montante, R$ 7.089,02, é igual ao capital, que é 6.200, que multiplica 1 mais a taxa I, desconhecida, elevado a 9 períodos. Isolando o parêntese famoso, teremos que 1 mais I elevado a 9 é igual a 7.089,02 dividido por 6.200. Professor, rapaz, pelo amor de Deus, eu vou ter que fazer essa conta todinha, né? Vai dar um trabalho danado. Como é que eu faço, rapaz? Ó, né? Para a hora da prova, como é que eu faço para ganhar tempo? Por favor, pegue aí a tabela financeira. Tá? Pegue, por favor, aí a sua tabelinha financeira. Tá? A sua tabelinha financeira, a primeira delas, tá? A primeira delas é a tabela do parêntese famoso. A primeira delas é a tabela do parêntese famoso. Tá? Ela vai dizer assim, ó, a tabela do 1 mais I elevado a N. Tá? 1 mais I elevado a N. O que é que nós sabemos a respeito desse parêntese famoso com o qual estamos trabalhando? Nós sabemos que nós não conhecemos o valor da taxa, sabemos que o expoente é 9. Então vejam, a taxa é um valor desconhecido, o expoente é 9, tá? E o resultado do parêntese também é um valor que nós podemos calcular. Agora veja, dê uma olhadinha aqui, ó. Aqui são as taxas, né? Aqui são as taxas, né? Que ele chamou aqui de 0,5%, aqui 1,5%, aqui 2%, aqui 2,5% e assim por diante. E aqui na coluna de baixo é a coluna do tempo que durou a aplicação, Nzinho. 1 período, 2 períodos, tarará, 9 períodos, né? 9 períodos e assim por diante. Vamos lá? Então o que você vai fazer?
Você olhando aí, tá? Você olhando para essa tabela, você já sabe que estamos trabalhando com um Nzinho de 9 períodos. O Nzinho que corresponde a 9 períodos é esta linha bem aqui da tabela. É esta linha da tabela. Então, se você olhar para esta linha da tabela, a linha do 9 períodos, você vai encontrar valores todos diferentes. Para a taxa de 0,5%, aqui você acha 1,04 alguma coisa. Para a taxa de 1,5%, você acha 1,14 alguma coisa. Para a taxa de 2%, você acha 1,19 alguma coisa. E assim por diante. Tá? O que você observa é que já na segunda casa aparece o desempate, aparece a diferença. Então, quando você vier fazer esta conta, 7.089 dividido por 6.200, tá? Você não precisa fazer essa conta até o finalzinho, não, minha gente. Basta fazer até a segunda casa decimal, porque fazendo até a segunda casa decimal, você já vai ter condições de descobrir qual é a taxa. Perceberam aí, ó? Quando você fizer essa conta, que der 1,14, ainda tem mais, mas você já pode parar. Você já pode parar. Por que que já pode parar? Porque pela tabela financeira, tá? O parêntese famoso que tem expoente 9 e resultado 1,14 alguma coisa, corresponde, pela tabela financeira, a uma taxa de quanto? Vamos olhar. Olha lá, 1,14 alguma coisa está aqui. Aí você sobe a sua vista, até chegar lá em cima, taxa de 1,5% ao período. Vamos lá então? Taxa de 1,5% ao período. Qual é o período com o qual estamos trabalhando? Mês, professor. Então, 1,5% ao mês. Será que 1,5% ao mês é a resposta que a questão está pedindo? Não, ele não quer, tá? Ele não quer resposta mensal. Ele quer uma resposta anual. Ele quer alguma coisa por cento ao ano, rapaz. Olha aí, tá? Não está fazendo ele não quer uma resposta mensal, ele quer uma resposta anual. Como é que está o nosso chat aí? Vamos lá, vamos lá. Alguma pergunta? Não, até agora não, né? Tá tudo bem? Vamos para frente. Professor, e agora? Agora nós temos uma taxa de juros compostos de 1,5% ao mês, queremos transformá-la numa taxa de alguma coisa por cento ao ano. Já estamos cansados de saber que na transformação de taxa efetiva para taxa efetiva em outra unidade, aplica-se o conceito de taxas, o que, minha gente? De taxas equivalentes, é isso mesmo, conceito de taxas equivalentes. 1 mais Izão é igual a 1 mais Izinho elevado a K. Este é o conceito de taxas equivalentes. Antes de aplicá-lo, faremos o seguinte estudo. Qual é o nosso objetivo? É transformar a taxa mensal, olha aí, ó, em uma taxa de alguma coisa por cento ao ano. Aqui embaixo você põe o K. A sua análise é a seguinte: mês é menor do que ano. A taxa ao mês eu vou chamar de Izinho. Ano é maior do que mês. A taxa ao ano eu vou chamar de Izão. O K do conceito de taxas equivalentes responde sempre a pergunta: quantas vezes a unidade menor cabe na unidade maior? Neste caso aqui, a pergunta era assim: quantos meses cabem no ano? Quantos? 12. Quantos meses cabem no ano? Cabem 12 meses no ano.
São esses os dados que nós vamos aplicar a fórmula ao conceito de taxas equivalentes. E aí teremos 1 mais. Isão é a taxa ao ano. Eu já conheço a taxa ao ano? Ainda não conheço. Continua isão. É igual a 1 mais. Izinho é a taxa ao mês, 1,5%. Em termos unitários, 0,015, elevado a 12 períodos. Tá? Sofreríamos tremendamente caso não tivesse uma tabela financeira. Ficava inviável calcular esse parêntese elevado ao expoente 12. Mas a tabela financeira está lá, tá ok? Para nos dizer, é logo a primeira tabela. Você faz o cruzamento de uma linha com a coluna, tá? Qual é o cruzamento que você vai fazer? A linha 1,5%, a coluna 1,5% com a linha 12 períodos. Né? A linha 12 períodos, bem aqui. Vamos lá. 12 períodos vai estar bem aqui. Você vai cruzar a linha 12 períodos com a coluna 1,5%. Bem aqui, onde houver este cruzamento, você vai encontrar o valor daquele parêntese famoso. Tá? Quanto é que vai ser? Vamos lá. 1 mais 1,5% elevado a 12, você vai achar 1,195618. Isto aqui é tabela financeira, tá? Tabela financeira. Vamos lá, e agora? Isolando o isão, este 1 vai passar para o lado de lá, vai subtraindo, e teremos finalmente que o isão será 1,195618 menos 1, 0,195618. Já é nossa resposta, só que está em termos unitários. Passando para termos percentuais, multiplica-se por 100, a vírgula anda 2 casas para a direita, chegamos aqui a 18% ao ano. Agora sim, meus amigos, resposta da questão, 19,5618% ao ano. Letra D de dado, 19,56% ao ano. Tá? O Henrique está perguntando, essas questões aí tem como fazer em 3 minutos não, né? É, viu, minha gente? O negócio está sério, viu? O Edu está perguntando, professor, dá para marcar para amanhã? Rapaz, tenha pena de ser o professor aqui, né? Dá não, irmãozinho, amanhã tem um compromisso já, tá certo? Mas vamos lá. O Robson está perguntando, a tabela foi dada na prova, professor? Sim, Robson, pelo amor de Deus. Se nem isso tivesse sido fornecido, né? O negócio ia ser cruel, rapaz, cruel, tá? Vamos lá, vamos para frente. Essa foi a questão 41. A questão 42, ela diz assim, mais uma questãozinha light aqui para nós, tá? Tinha que ter alguma coisa mais light também. Uma instituição financeira está propondo um empréstimo que custa 4% de juros ao semestre. Primeira informação do enunciado, uma taxa de juros, uma taxa de juros semestral. Uma taxa de juros semestral. Um golinho d'água aqui, que a garganta já está começando a avisar, né, que existe. E aí depois diz assim, ó, vamos lá, só um segundo. ,4% de juros ao semestre. Calcule as taxas de juros efetivas. Quando ele fala taxa efetiva, você já entende que aquela taxa de 4% ao semestre é uma taxa de juros compostos, tá? Você já entende que ela é uma taxa de juros compostos, tá certo? Tudo bem aí? Joia. Vamos lá. Agora preste atenção no negócio. Olha aí, por favor, preste atenção no negócio. Se eu tenho aqui uma taxa de, pode ser essa mesmo, 4% ao semestre de juros compostos.
Vocês conhecem o truque do e se? Conhece? E se? Se foi meu aluno aqui do Olá Amigos, já conhece o truque do e se. O truque do e se funciona da seguinte maneira. Preste atenção. Suponhamos que você tenha que transformar essa taxa, 4% ao semestre. Vou botar ela bem aqui no meio. Não, deixa ela aí mesmo. 4% ao semestre, se eu tivesse que transformá-la numa taxa de alguma coisa por cento ao ano. Olha lá. Taxa de juros compostos de 4% ao semestre, se eu tivesse que transformá-la numa taxa ao ano. Presta atenção, gente. Olha lá, preste atenção, né? Para alterar a unidade da taxa efetiva de juros compostos, a rigor você teria que usar o conceito de taxas equivalentes. Nós sabemos disso. Mas, aí vem o truque. E se essa taxa de juros compostos, se ela fosse uma taxa de juros simples? Ora, se ela fosse uma taxa de juros simples, para transformá-la de semestral em anual, você aplicaria o conceito de taxas proporcionais e multiplicaria por 2, já que um ano tem 2 semestres. Confere? E aí teríamos 4 vezes 2, teríamos 8% ao ano, se essa taxa fosse de juros simples. Ocorre, porém, que ela não é de juros simples, ela é uma taxa de juros compostos. Sabendo que ela é uma taxa de juros compostos, de antemão, uma certeza nós já podemos ter. Qual? A verdadeira taxa de juros compostos anual terá que ser um resultado, o que, minha gente? Necessariamente maior que 8% ao ano, tá? Necessariamente maior que 8% ao ano. Agora, preste atenção aqui. Se eu estou com a taxa de 4% ao semestre, uma taxa de juros compostos, e quero transformá-la numa taxa de alguma coisa por cento ao trimestre, preste atenção agora. Agora eu tenho taxa ao semestre, quero transformá-la numa taxa ao trimestre. A rigor, para alterar a unidade da taxa efetiva de juros compostos, teríamos que utilizar o conceito de taxas equivalentes. Agora vem um truque, tá? Porém, e se essa taxa composta, 4% ao semestre, se ela fosse uma taxa de juros simples? Vamos lá. Se ela fosse uma taxa de juros simples, para transformá-la de semestral em trimestral, você aplicaria o conceito de taxas proporcionais e dividiria por 2, já que um semestre tem 2 trimestres. Agora é uma conta de dividir, porque o semestre é maior que o trimestre, do maior para o menor você divide. Isso no conceito de taxas proporcionais. Então, dividindo por 2, 4 dividido por 2, chegaríamos aqui a 2% ao trimestre, se essa taxa aqui, 4% ao semestre, fosse uma taxa de juros simples. Porém, sabemos que ela não é uma taxa de juros simples, ela é uma taxa de juros compostos. Como ela é uma taxa de juros compostos e estamos convertendo da taxa maior, da unidade maior para a unidade menor, uma certeza prévia nós já podemos ter. Quando aplicarmos o conceito de taxas equivalentes próprio do regime composto, transformando da unidade maior para a unidade menor, nós teremos que chegar necessariamente a uma taxa o quê, minha gente? A uma taxa menor que 2% ao trimestre. Olha lá, presta atenção e se concentra, tá? Vou repetir. Se a transformação é da unidade menor para a unidade maior, tá? Aplicando o truque do e se,
a verdadeira taxa equivalente teria que ser ligeiramente maior do que a encontrada pelo regime simples. Se a transformação é de a unidade maior para a unidade menor, a verdadeira taxa equivalente tem que ser ligeiramente menor do que aquela que encontraríamos se o regime fosse simples. Tá ok? Isto aqui você tem que guardar, isto aqui ajuda, já ajudou e vai continuar ajudando a você acertar mais rapidamente muitas questões de prova. Então veja, nós temos uma taxa de juros compostos de 4% ao semestre, ele quer que nós transformemos em taxas efetivas mensal, trimestral e anual, respectivamente. Tá ok? Então vamos pensar, 4% ao semestre vai virar alguma coisa por cento ao mês, alguma coisa por cento ao trimestre, alguma coisa por cento ao ano, alguma coisa por cento ao ano. Vamos usar o truque do e se aqui para essas duas de baixo aqui, tá certo? Se essa taxa aqui, 4% ao semestre, fosse de juros simples, para transformá-la em taxa trimestral, aplicaríamos o conceito de taxas proporcionais, de semestre para trimestre, maior para o menor, dividiríamos por 2 e chegaríamos a uma taxa de 4 dividido por 2, 2%. 2%. Mas sabemos que essa taxa não é simples, ela é composta, portanto, na transformação de taxa ao semestre em taxa ao trimestre, do maior para o menor, a verdadeira taxa equivalente terá que ser ligeiramente menor que 2%. Menor que 2%. E aqui no caso, na transformação de taxa ao semestre para taxa ao ano, semestre para ano, menor para o maior, tá? Se fosse, e se essa taxa fosse de juros simples, aplicaríamos taxas proporcionais, multiplicaríamos por 2, chegaríamos aqui a 8% ao ano. Ocorre, porém, que sabemos que essa taxa aqui não é de juros simples, e sim uma taxa de juros compostos. Portanto, na transformação pelas taxas equivalentes de taxa ao semestre para taxa ao ano, do menor para o maior, a verdadeira taxa equivalente terá que ser ligeiramente maior que 8% ao ano. Tá? Então, as duas respostas que já trazem aqui na taxa anual, o percentual de 8% ao ano e 8% ao ano, já estão sumariamente descartadas. Tá? Sumariamente descartadas. As duas respostas que trazem a taxa trimestral de exatamente 2% ao trimestre, 2% ao trimestre, já estão sumariamente descartadas. Quem foi que sobrou, meus amigos? Quem foi que sobrou? Professor, rapaz, sobrou a letra D de dado, resposta da questão. Não precisaríamos ter perdido nenhum segundo para ganhar essa questão. Não precisaríamos ter aplicado nenhuma vez, tá? Nenhuma vez o conceito de taxas equivalentes, tá ok? Ótimo. A Iracema diz, professor, essas dicas são perfeitas para essas provas gigantes, é para isso que eu estou aqui, viu? Iracema, é para isso que eu estou aqui, é para mostrar as dicas, tá certo? Quem não conhecia ainda fica conhecendo, mas eu digo um negócio para vocês, já faz mais de 20 anos que eu estou ensinando essas dicas aqui, tá? Tá certo. Não no Olá Amigos, que o Olá Amigos não tem isso tudo, né? Mas faz muitos anos que eu ensino isso daqui. Tá? Se você ainda não fez um curso completo comigo, não perca a oportunidade, tá? Você encontra aqui no Olá Amigos as minhas aulas completas. Vamos para frente. Próxima, questão de número 43 da nossa lista. Essa aqui vai dar um trabalhinho, né? Ela diz assim, ó. Essa questão diz assim.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma concessionária está vendendo um veículo por R$ 100.000. Nas seguintes condições. Entrada de 20%. Ora, se é 100 mil, 20% de 100 mil é 20 mil. Então, você está dando 20 mil de entrada. Vai ficar devendo quanto? Vai ficar devendo 80 mil, que é a diferença. Tá? Então, entrada de 20% no ato da compra. Este, no ato da compra, fica por conta, né, da imbecilidade do, né, criador da questão. Porque vocês já viram entrada, pagamento de uma entrada que não seja feita no ato da compra, né? Mas tudo bem, né? Vamos relevar. Entrada de 20% e mais o que, minha gente? Olha aí, ó, 12 prestações mensais. Sendo que a primeira, olha que beleza, ó, a primeira deverá ser paga após 4 meses da data da compra, da data da operação. E aí a questão pergunta, calcule o valor da prestação, é isso que ele quer, o valor da prestação. Sabendo que a taxa de juros reais, eita rapaz, olha aí, a taxa de juros reais, quando você encontrar esse negócio de juros reais, taxa real, você vai lembrar que existe uma teoria na matemática financeira que fala de taxa real, que fala de inflação e fala de taxa aparente. Professor, isso aqui de novo para nos dar mais um pouco de trabalho, tá ok? Para nos dar mais um pouco de trabalho. Então ele diz que a taxa real é 1,49 ao mês e diz que a inflação é 0,5% ao mês. Foram reveladas as duas informações. Taxa real, 1,49253% ao mês. Agora, vejam que desta vez aqui, ele deu uma unidade para a taxa real, tá ok? Se ele deu a unidade, nós vamos ter, neste caso, que respeitar a unidade. A inflação, ele também deu uma inflação mensal, 0,5% ao mês. Se ele deu, preste atenção, taxa real ao mês, taxa de inflação ao mês, tá? Se ele deu taxa real ao mês, taxa de inflação ao mês, é lógico que vamos calcular uma taxa aparente de alguma coisa por cento ao mês, tá certo? Que fique bem claro isso, tá joia? Ótimo. E aí, professor, como é que se faz isso? Nós já sabemos, nós já vimos isso hoje à noite, tá? Aquela formulazinha, 1 mais taxa real, eu já vou botar os valores, ó. 1 mais taxa real, quanto é a taxa real? 1,49%, 0,0149253. Isto aqui é igual. Vamos lá. 1 mais taxa aparente, a taxa aparente não é conhecida ainda. Dividido por 1 mais a taxa de inflação, quanto foi? 0,5%, 0,005, olha aí, 0,5%. Multiplica cruzando, vamos ter que 1 mais taxa aparente é igual a esse produto bem bonitinho, né? 1,014923, que multiplica 1,005. Professor, rapaz, eu tenho que fazer essa conta? Tem não, só se quiser ganhar o ponto, né? Professor, a Fundatec realmente não passou a mão na cabeça de ninguém, né? Ela pegou pesado. Quando você fizer essa conta, vai dar exatamente igual a 1,02. Rapaz, que negócio cruel, né? 1,02. E agora, isolando taxa aparente. Mas essa conta não era tão ruim não, rapaz. São só 2 produtos, ó, vezes 5. Tabuada do 5, que é fácil, né? Tabuada do 1, que é mais fácil ainda. Dava para fazer essa conta na hora da prova. Olha aí, ó. 1,0149253. 1,005. Olha aí.
5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 5, 25. E 1, 26, vão 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12, vai 1. 5 vezes 9, 45. E 1, 46. Vão 4. Né? Já me perdi. 5 vezes 4, 20. Com mais 4, 24. Vão 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 1. Agora, 0 pula aqui, pula daqui, começa daqui. 3, 5, 5, 2, 9, 4, 1 e 1. Passa a régua e soma. 5, 6, 2, 9, 9, 9, 9, 9, 1 e 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas decimais. É isso mesmo? Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas decimais. Errei alguma coisa, rapaz, porque era para estar... Não, está certo. Está certo, é isso mesmo. É isso mesmo? Não é possível, rapaz, que eu errei alguma coisa aqui. 1,0149253, 1,005. Isso aqui tem que dar igual a 1,02. 1,02, não é possível. Onde foi que eu errei? Eu errei em algum lugar, não é possível. Ah, rapaz, foi aqui, ó. Foi aqui na hora de colocar 3, 5, 2, 9, 4, 1, 0, 1. Agora sim, 0 e 1. Ah, olha aí, foi na hora de transcrever. Aí ficou assim, ó, 1,01999, 1, 2, 3, 4, 5, 99. 1,0199999, isto aqui é praticamente 1,02. Tá certo? Dá trabalho, mas dava para fazer, né? Dava para fazer. Ocorre, porém, que isto aqui, tudinho, só se presta a um objetivo. Qual é o objetivo? Calcular qual é a taxa aparente. Esse 1 que está somando passa para o lado de lá, vai subtraindo. 1,02 menos 1, 0,02. Ou seja, a taxa de juros compostos, que será utilizada na análise desta operação aqui de cima, todinha, tá? Desta operação aqui de cima, todinha, será uma taxa de 2% ao mês, taxa de juros compostos de 2% ao mês. Tá ok? Olha lá, que beleza, rapaz, né? Muito bem, muito bem. Né? E agora? Agora vamos trabalhar com aquela informação lá de cima. Aí alguém pergunta, professor, então quer dizer que a taxa aparente é a taxa que vale para a operação? Sim, a taxa que vale para qualquer operação é a taxa aparente, tá certo? Quando você pega um empréstimo do banco, se você fizer isso, né, e o banco disser assim, olha, você vai pagar uma taxa de 1% ao mês. Essa taxa é taxa aparente, tá ok? Vamos lá. Agora temos que trabalhar com a informação que a questão nos deu. O valor do veículo que você vai comprar é 100 mil. 100 mil reais. E aí você está pagando uma entrada de 20%, ou seja, uma entrada de 20 mil. Você vai pagar o restante que você vai ficar devendo em quantas prestações? 12 prestações. Só que a primeira, 1, 2, 3, 4 meses após a compra. Uma prestação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 prestações mensais, iguais e sucessivas, tá ok? Primeiro trabalho nosso, qual vai ser? Tudo isso a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, conforme nós próprios calculamos, tá ok? Quer dizer, professor, que aquele trabalho todinho foi para isso? Perfeitamente. Aquele trabalho todinho foi para isso, tá ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí? E aí que o primeiro trabalho nosso é eliminar a parcela de entrada. Vamos eliminar a entrada. Como é que eu faço isso, professor?
subtraindo. Se na mesma data do desenho tem um valor positivo e um negativo, você elimina o valor negativo da entrada, subtraindo. Quanto é 100 mil menos 20 mil? 80 mil. Desaparece o pagamento da entrada e lá em cima vai ficar apenas a diferença, que neste caso é 80 mil. Para nós aplicarmos, todo mundo aqui já enxergou que estamos diante do sistema francês de amortização, tá? Sistemas de amortização, um dos assuntos mais batidos e mais explicados por mim aqui no Olá Amigos, tá ok? Um dos mais explicados por mim no Olá Amigos. Então vamos lá. Para você aplicar a formulazinha do sistema francês, é preciso que a primeira parcela esteja ao final do primeiro período. Primeira parcela ao final do primeiro período. Então, para que acontecesse isso, o valor desse total aqui, 80 mil, que vai ser amortizado, teria que saltar bem para essa data aqui, ó. Para essa data aqui. Se 80 mil saltar para essa data aqui, nós teremos a primeira parcela ao final do primeiro período. Então, temos que fazer isso. Levar o 80 mil para ele virar esse valor X. Este 80 mil vai avançar no tempo, tá? No regime composto. Como é que fazemos isso? Como é que uma parcela sozinha avança no tempo no regime composto? Multiplicando ou dividindo por alguém? Multiplicando, professor. Multiplicando por quem? Multiplicando pelo parêntese famoso 1 mais i elevado a n. 1 mais a taxa, 2%, elevado a quantos períodos de avanço? Conte aqui comigo. 1, 2, 3 períodos de avanço. Tá? Esse parêntese aqui é um valor que você encontra na tabela financeira. Ele vale 1,061208, tá? Multiplicando isto pelos 80 mil, vamos chegar aqui a 84.896,64. 84.896,64. Uma vez que você projetou os 80 mil para a data do nosso interesse, o desenho da questão agora vai ficar assim, ó. Desaparece tudo que ficou para trás, desaparece. E no lugar desse X, aquele valor que acabamos de calcular, 84.896,64. Agora repare no novo desenho da questão. O valor que será amortizado, o valor que será diluído nessas prestações é exatamente aquele ali, 84.896,64, tá ok? E agora, professor, agora vamos aplicar a formulazinha da amortização pelo sistema francês. E ela diz assim, ó, total é igual a parcela vezes o fator de amortização, a n cantoneira i. Tá? E aí teremos, quanto é, vamos isolar aqui o valor da parcela. A parcela, então, será igual ao total amortizado, 84.896,64, sobre o fator de amortização. O nzinho significa número de parcelas, são 12. O i é a taxa de juros compostos, que nós calculamos 2% ao mês. E agora, professor, como é que eu vou calcular este fator bem aqui? Você não vai calcular, ele já está esperando por você na tabela financeira, tá ok? Então, este valor aqui, o A12 cantoneira 2%, é um valor que você encontra na tabela financeira, a terceira tabela fornecida pela prova, tá ok? O A12 cantoneira 2% é 10,575341. Professor, rapaz, é para deixar o sujeito meio desanimado, não é uma questão dessa?
Eu concordo com vocês. 8.000, olha o resultado da conta. 8.027,79. 8.027,79. Aqui está, tá? A resposta da questão. Letra, vamos ver aqui, 8.027. 8.027,79, passei direto. Letra E, resposta da questão. Eu não sei se foi essa 43 que apareceu lá no gabarito oficial com outra resposta. Deixa eu confirmar aqui. Questão 43. Questão 43 apareceu como gabarito oficial letra C. O 8.188, tá? Mas eu já fiz, já refiz, tá? Essa questão e eu estou vendo realmente que o elaborador ele vai ter que trocar esse gabarito, não tem como não, tá? Já fiz 2 vezes, com a calculadorazinha na mão para não deixar passar nada, nenhum erro de cálculo, e realmente ele se equivocou, tá? Ele se equivocou. Então veja, de novo, recapitulando aqui, foi dada uma taxa real mensal, uma taxa de inflação mensal, com isto calculamos a taxa aparente, aplicando aquela fórmula que relaciona taxa real, taxa aparente, taxa de inflação. Fizemos todas as continhas para descobrir aqui que a taxa aparente era 2% ao mês. Tá? A taxa aparente era 2% ao mês. Tudo bem? Agora, vamos lá. E aí, depois disso? Depois disso, nós pegamos aquele 80 mil, que era o valor que estava abatido já do valor da entrada, o valor do carro 100 mil menos o valor da entrada, os 80 mil, avançamos para a data do nosso interesse, que é um período antes da primeira parcela, né? Descobrimos que virou 84.896, aplicamos o sistema francês de amortização para chegar no resultado. Então, não vejo como, tá? Pois é. A Lili está dizendo assim, aí tu perde um tempão fazendo a questão, acerta, troca um gabarito, quem respondeu errado também ganha. Não, no caso de troca de gabarito, né? No caso de troca de gabarito, só ganha o ponto quem ficou finalmente marcando a letra correta, né? É diferente daquela outra questão, que não tinha resposta certa. Aí sim o ponto vai para todo mundo, tá? É isso aí. Vamos para frente. Essa foi uma questão realmente muito, muito trabalhosa, tá? E agora vem uma questão um pouco mais light para nós, tá? Olha aqui para mim, por favor. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: atualmente, nos dias de hoje, a gente só pode pensar em ser aprovado aí numa prova de concurso fiscal, da área fiscal, se souber fazer prova. Saber fazer prova significa enxergar, discernir qual é a questão que eu vou fazer e qual é a questão que eu vou saltar. O candidato que vai na ilusão de fazer toda a prova, tenho que acertar todas, tenho que fazer todas, vocês já sabem o que acontece, tá? Vamos fazer o seguinte, já são 21 horas, vamos fazer um pequeno intervalo aqui, tá certo? Para a gente dar uma respirada, tomar uma aguinha. São só 5 minutinhos de intervalo, tá ok? 5 minutos, marque aí no seu relógio. É só o tempo de levantar, tomar uma aguinha, respirar e retornar. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.